Shalom, graças a Deus, está dando continuidade a alguns estudos que eu havia deixado aqui no canal. Paz e bênção, Deus abençoe grandemente a vida de cada um e quero contribuir de alguma forma com o conhecimento, tanto histórico como na aplicação do entendimento dos estudos escatológicos que eu estava fazendo um tempo atrás. Eu somente não estou postando, mas eu continuo aí estudando. Bom, a palavra do Senhor diz no livro do profeta Daniel a respeito daqueles 4 animais que historicamente eles já deixaram de existir, que nós vemos as suas combinações em Apocalipse 13. O primeiro, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. Estes animais combinados, eles então estão presentes em Apocalipse 13, quando aquela besta ela é tida por unicamente um homem, porém um homem que tem por detrás dele todo um governo. E a Bíblia ela diz em Daniel capítulo 7 especificamente que mesmo ainda no governo da Média, mesmo ainda no governo da Pérsia, da época de Daniel, na conquista ali de Dario, havendo passado o governo babilônico, a sua queda com Belsazar, o rei da Babilônia naquela época, o anjo ainda diz para Daniel, ou seja, naquela cronologia de tempo, estes animais, ou seja, os animais que Daniel havia acabado de ver subir ou emergir do mar, do grande mar. Quando ele está falando do mar, ele não está simplesmente dando uma alegoria, um simbolismo àquilo, dando um significado àquela palavra de mar, mas realmente era o mar Mediterrâneo que ele estava contemplando. Então significa que aqueles animais, aqueles impérios foram impérios históricos que estavam emergindo na região do mar Mediterrâneo, ou seja, que Israel no caso está sendo uma vítima destas bestas desumanas imperiais que surgem naquela época. O anjo fala para ele que os animais retornariam a surgir novamente. Aqui nos traz o entendimento daquilo também que Salomão fala no livro de Eclesiastes, que era, e o que retornará a ser. Não existe nada novo debaixo do sol. Ou seja, tudo é algo repetitivo, algo cíclico até também. Dentro desta compreensão, deste entendimento, Daniel 7, novamente o anjo vai dizer que estes animais retornarão a surgir. Porque também no contexto ele fala a respeito do tempo do fim, quando também seria estabelecido o reino do Cristo, o reino de Deus. No final do capítulo de número 7, quando então é morta a besta em questão. Nós vemos que estes animais eles deixaram de existir, estes impérios. Quando a Bíblia fala que eles retornariam, ela está dando uma
compreensão daquilo que nós podemos dizer das coisas que são, porque ainda as coisas que hão de acontecer está para um futuro, sendo que os animais eles ficaram, mas eles deixaram de existir, ainda que a sua forma de governo, a forma cultural, religiosa, muitas das vezes elas permanecem nos impérios consecutivos, né, sequenciais. Então, o que muitas pessoas elas não compreendem a revelação é o fato de que elas olharem para trás, para aqueles animais, aqueles impérios, a forma que eles tinham, a expansão do império, até onde os países foram conquistados, a forma como eles agiam, mas esses impérios deixaram de existir. No entanto, muitos estudiosos, católicos e tudo mais ainda, eles têm capitais, né, destes impérios, como o Iraque, a Babilônia, a Grécia com as suas subdivisões, suas 4 cabeças, os 4 impérios dos generais de Alexandre o Grande após sua morte. Países históricos, nas nações históricas, uma vez que elas deixaram de existir, mas tem uma base nisso, mas tem uma raiz, realmente é um alicerce para a compreensão do entendimento, né, destes animais bestiais, impérios desumanos, que tinham a referência em emergir da região do grande mar Mediterrâneo, como Daniel via, da mesma forma como João também está ali na ilha de Patmos, ele também está naquela mesma localidade para verificar e ver a visão que ele está vendo também daquela besta surgindo daquele mar, fazendo referência àquilo que Daniel também havia visto. Ou seja, tudo dentro do mesmo contexto. Então, muitos, com todo o respeito, são homens que realmente se debruçam e, com todo o respeito mesmo, no entanto, eles apenas se fixam na interpretação historicista, na interpretação num passado. Então fica como que um tipo de historicismo e preterismo, dando a entender que esta escola escatológica, então, ela não estaria de todo errada. No entanto, conforme as palavras do anjo a Daniel no capítulo 7, ele menciona novamente o retorno destes animais. Ele cita ainda de forma separada, porque há ainda uma construção para se chegar ao que é a besta de Apocalipse, capítulo de número 13. Ou seja, aqueles animais eles ficaram no passado. No entanto, durante estes 2000 anos, também têm surgido impérios com características, com simbologias, de formas semelhantes também àquilo que nós poderíamos dizer, de forma até mesmo sequenciais, do urso, leão, leopardo e etc. E dentro disto nós vemos que Apocalipse 13,
aquela besta, ela não é, entenda, aquela besta, ela não é as mesmas bestas de Daniel capítulo de número 7, porque ela faz uma referência e ela sim, aquelas passagens, elas mostram todo um contexto, mas por que não é a mesma besta? Os animais, os 4 animais de Daniel capítulo de número 7. Primeiro porque aqueles animais deixaram de existir. Eles não existem mais, aqueles impérios. Segundo que, na continuidade, tanto pelo Império Grego, como descreve o capítulo de número 8 de Daniel, o capítulo de número 11 também, como que também da continuidade do Império Romano, a partir do capítulo de número 2 de Daniel, a partir do capítulo de número 7 de Daniel, da continuidade destes dois impérios históricos, que é o que nós vivemos hoje, né? Uma era greco-romana, isso se referindo não somente à cultura, não somente a uma forma de se dizer filosófica, de interpretação, até mesmo dentro das religiões, ou até mesmo, por exemplo, a democracia criada na Grécia, a forma de governo romano também, né? O Senado, tudo mais, tudo isso é uma construção, tudo isso adveio tanto do Império Grego como do Império Romano, que hoje é estabelecido na maioria dos países do mundo. E essa compreensão nos faz ver as riquezas de detalhes dentro da profecia, e que Apocalipse 13 ele não é específico. João ele não está sendo específico. Olha, 4 cabeças daquela se referem ao leopardo. No entanto, ele diz que o corpo daquela besta era de leopardo. Ela não é específica, aquela profecia, ao dizer, olha, tem uma cabeça de urso lá, que é o antigo Império Medo-Persa, hoje o Irã, vamos assim dizer. No entanto, ele associa aos pés de urso daquela besta. E também a boca de leão, que o leão também ele é mencionado, mas ele não é mencionado e contabilizado como uma das suas cabeças. No entanto, isso faz total sentido, mas o que nos dá a compreensão de que realmente há uma mesclagem, uma mistura, é uma besta mista, é um império misto que veio de uma construção daquilo que o anjo falou para Daniel. Olha, aqui está no Império Medo-Persa, o Império Babilônico caiu, no entanto, estes animais que viste, ou seja, contabilizando até o primeiro animal, o leão, a Babilônia, eles retornarão. E isto faz o total sentido dentro da profecia, quando nós analisamos dentro da Bíblia, que dentro ainda, né, da continuidade do Império Romano, e aqui eu vou contar de forma resumida, por que o Império Romano ele é contabilizado como o 4º animal, por mais que exista, sim, né, uma lógica muito bacana assim de compreensão. Por outro lado, dentro da profecia, ao se referir não somente
ao animal, né, que é chamado de terrível, com 10 chifres, mas dentro de uma construção. Em Daniel capítulo de número 2, por exemplo, quando se trata também deste animal que vem a partir das pernas de ferro daquela estátua, que simboliza aí também este quarto animal de 10 chifres que viria no futuro, esses 10 chifres, que corresponde também à parte dos pés, com 10 dedos, em parte de ferro e em parte de barro, ou seja, está também na estátua. E por causa disto, é dito que o quarto animal, ele então não seria o Império Romano, por causa, né, da parte do norte e por causa da parte do sul de Israel, não do país de Israel, mas dos países, das nações que estão ao norte, que formaram então o Reino do Norte, da divisão do Império Grego, né? O Império Seleucida ao norte de Israel na Síria, que tomava uma vasta expansão territorial ali, tanto da Ásia como do Oriente Médio, como também parte da Euroásia, também na Turquia, como também ao sul dos países de Israel, que no caso é o Egito, e que houve então batalhas de reinos e de dinastias ali entre o norte e o sul de Israel, que está contado em Daniel capítulo de número 11, a respeito do reino do sul e do reino do norte, do qual no livro de Daniel capítulo de número 11, ao final dos versículos, ali no capítulo 11, é dito que o homem viu, a quem não foi dado dignidade real, né, a um rei feroz de aspecto, né, a um homem terrível, assolador, abominável, conhecido e entendido em intrigas. Este aí então se manifestaria a partir do norte, da região do norte de Israel, e tomaria o reino do norte. No caso seria a região do Império Seleucida, né, que incluía parte tanto da Ásia Menor, que hoje é uma parte ali do Oriente da Turquia, como também ali a Síria, né, o Líbano, o Iraque, né, o Irã, vários países aí indo até a Ásia, o Império Seleucida, certo? Onde que a Bíblia ela menciona este ocorrido histórico. Só que aí é descrito que da parte do sul e da parte do norte, da parte de baixo, né, do sul e da parte de cima do norte de Israel, aqueles países, é o mesmo que na estátua de Nabucodonosor viu no seu sonho, no capítulo de número 2 de Daniel, correspondente às coxas de bronze e ao quadril, né, ao abdômen de bronze daquela estátua que se refere ao Império Grego, anterior ao Império Romano. Aí então, por causa disso, algumas pessoas vão dizer que após o Império Grego se formou reinos, dinastias, com países específicos ao norte e ao sul de Israel, que não se refere ao Império Romano. É uma outra interpretação que também faz muito sentido, que é o que hoje seria o quarto animal, né, mostrando-se como um reino, né, edomita e ismaelita,
que seria o mesmo que dizer, né, nações muçulmanas islâmicas, como assim é interpretado, né, que é uma interpretação, que também faz muito sentido, porque realmente a parte das coxas, as duas coxas são referentes ao norte e ao sul de Israel, e não ao oriente e ao ocidente, como comumente é dividido quando vem o Império Romano, né? Ou seja, o Império Romano ele veio e no início ele era ocidental, porque ele partiu de Roma, na Itália, ganhou boa parte da Europa e se instalou mais no Oriente Médio, apesar de ter conquistado o norte da África e tudo mais. Quando então o Império Ocidental caiu, ele já estava dentro do Império, aliás, ele já estava no Oriente Médio. E o que acontece? O Império Romano Ocidental, né, e não como expressa Daniel 11, né, sul e norte, mas aí é uma outra, seria no caso uma outra explicação, ia demandar mais tempo e tudo mais. O Império Ocidental ele vai cair aí no quarto século, não simplesmente na Europa, como que também no Oriente Médio. Ele vai cair no Ocidental, o Império Romano Ocidental. No Oriente Médio ele cai no quarto século, começando então com o Império Bizantino, que é chamado também de o Império Romano do Oriente, que coexistiu com outros impérios, né, na mesma região. Que houve guerras entre os partas, que eram uma dinastia persa, ou seja, eram iranianos, vamos assim dizer, e o Império Bizantino ele coexistiu então com estes mesmos impérios até vir o Império Otomano, que é uma continuidade do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental. Então, o que nós compreendemos na história? Que os partas, que eram persas, a partir dele vieram os sassânidas, que também pertenciam às dinastias e reinos persas, iranianos. Que quando veio aí o sétimo século, né, veio Maomé, o líder da religião muçulmana, do islamismo, né, e do império. Então após, né, não foi ele, mas após ele, então surgiu o império, né, e o califado islâmico árabe, né, na região. Então houve aí dinastias persas, como citado, os partas, os sassânidas, coexistindo com o Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental, e também a partir daí, né, com a vinda de uma nova religião na região, surgiu também, né, o Califado Império Árabe, Império Islâmico, a partir da Arábia Saudita, que teve aí as suas dinastias também. O tempo foi se passando, foi vindo aí o Império Omíada, o Império Abássida, estes impérios que também eram impérios islâmicos, né, árabes, e estavam aí coexistindo com o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Então, nós compreendemos que faz muito sentido mesmo,
dizer que o quarto animal, ele não é o Império Romano, mas a compreensão por lógica também, de certa forma, ela não nos dá essa total confirmação dentro da história, porque justamente após, vamos assim dizer, a parte das coxas da estátua de bronze, que significa o fim do Império Grego, que no caso já tinha sido dividido ao norte e ao sul de Israel, né, na Síria e também no Egito, que havia a guerra entre esses reis. Israel estava ali no centro, e esses reis guerreando uns contra os outros até então ir, né, como aconteceu no final do Império Seleucida e Ptolomaico, quando veio Antíoco Epifânio, o quarto, Antíoco IV Epifânio, e cumpre parcialmente o que seria o anticristo futuro, né, que vai vir, mas ali é como uma figura, como um protótipo muito mais próximo da pessoa do anticristo que virá, como está escrito na palavra. Então, quando está terminando estes impérios, o que acontece? O povo judeu vence, né? Os sírios vence o império de Antíoco IV Epifânio, né? Eles então comemoram uma festa, fazem uma festa, da qual Jesus ele participa no Novo Testamento, a chamada da dedicação, a festa da dedicação, que não está escrito na lei de Moisés, mas foi uma festa comemorativa que Jesus, inclusive, ele fazia parte desta festa, ele fez parte desta festa, né, de comemoração por uma vitória e de milagres que haviam acontecido, que eles tratavam assim nesta época da conquista novamente de Jerusalém e do templo, da santificação novamente, da consagração do templo que havia sido profanado por Antíoco IV Epifânio. Isto ali entre 175 a 168 a.C. Passando esse tempo na história, né, o que acontece? Tem uma parte ainda dos judeus ali que estão sendo helenizados, né, em Israel, né, da onde que vai surgir os saduceus, né, a forma de pensamento dos saduceus, e uma contrapartida vai surgir também a linha de pensamento dos fariseus, que eram contra a visão dos saduceus que haviam se instalado no templo. Isto daí com a influência helênica, a influência grega, né, sobre o pensamento e a forma de interpretação religiosa que os gregos conseguiram fazer com que os judeus então tivessem essa forma de interpretação, né, helênica, essa forma de interpretação mais greco, né, e não mais judaizada, como sempre tiveram. Então, os saduceus, né? Por que eu estou explicando essa parte? Porque as pessoas às vezes elas não conhecem, elas não têm compreensão da história, e vai entrar tudo dentro de um mesmo contexto. Os saduceus eles se instalaram no templo, muitos deles não eram judeus de verdade, não eram das linhagens levíticas, da casa de Arão, os sacerdotes e tudo mais. Tudo que indica que quando, depois de 400 anos que Deus não havia falado desde a época de Malaquias, ao voltar a falar e enviar anjo para Zacarias, o pai de João Batista, ali Zacarias ele seria um dos últimos sacerdotes legítimos da descendência levítica, da descendência da casa de Arão. E tudo que
indica nisso também é que após isto, né, provavelmente a morte de Zacarias, João Batista ele não foi exercer sua função no templo. Havia então uma corrupção muito grande que já estava acontecendo desde a época do último livro Malaquias, do Antigo Testamento, que Deus repreende nos últimos capítulos, inclusive aos sacerdotes. Então aqueles 400 anos que Deus não falou, o povo começou a se corromper, de forma que também aí começou a entrar uma influência grega pelo império que estava se estabelecendo, né, ali na região de Israel. Tanto que, né, a língua dessa época vai ser a língua, entre aspas, mundial, territorial assim do Império Grego, claro, o grego. E também a interpretação bíblica vai ser helenizada, né? De certa forma grega. Tanto que também tem aí, no quarto século anterior, né, a chamada Septuaginta, o Antigo Testamento escrito em grego por 70 judeus, né, escribas, que escreveram aí o Antigo Testamento em grego, dentro deste contexto, né, do Império Grego.